Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Bom dia a todos vocês que estão aqui online conosco nessa live, nesse culto, né? Muito bom dia, paz do Senhor. Vamos estar iniciando a nossa live neste momento. Bom dia, Tati, Marinalva, tio Honório, né? Todos que estão aqui já entrando. E que o Senhor abençoe a todos nesta manhã. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, neste momento, Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por esse tempo, por mais esse dia que estamos aqui, Senhor, iniciando este culto, iniciando esta live, Pai, aonde, Senhor, estamos prontos para Te adorar, prontos para Te louvar, prontos, meu Deus, para engrandecer, Senhor, o Teu santo nome, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos despertado, Senhor, para fazer a Tua obra, Pai. Pai, obrigada, Jesus. Já colocamos diante de Ti, Senhor, o pregador desta manhã, que vai estar, Senhor, trazendo a palavra, Senhor, daqui a pouco, Senhor, que o Senhor já começa a preparar, Senhor, os corações que vão estar ouvindo a palavra no dia de hoje, Pai, para que venha ser um terreno fértil, Pai, que aonde a semente for cair, aonde a semente for plantada, venha, Senhor, nascer e florescer e frutificar, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Ti, Pai, esse tempo. Nós entregamos a Ti, Senhor, esta live, este culto desta manhã, Pai, no nome do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, nós Te louvamos, assim, Senhor, nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Lourdes não entrou ainda hoje. Ô, Tati, você ora pelo caderno? Pelo caderno de oração? Sim. Vamos ouvir nosso louvor. Amém. Ai. Louvor oficial. Dará vida, nome claro, a Deus sou um caminho de verdade, que também dará vida. Esse caminho que te leva, Pai meu Deus, é verdade e vida. Desse mundo virá para quem te crê, na Deus, que para não viver para tudo sempre. Mas eu sou um caminho e verdade, que também dará vida. Esse caminho que te leva, Pai meu Deus, é verdade e é libertação. De mais desse mundo virá para quem te crê, na Deus.
para todo sempre. Que é para não viver para todo sempre. Que é para não viver para todo sempre. Amém. Amém. Agora a Tati vai estar orando pelo caderno de oração nesta manhã, né? Pastora Lourdes. Eu estou sentindo falta dela aqui, Tati. Verdade, faz falta sim. Amém, É, Jesus. Guarda onde ela estiver, né? Resolve internet, celular, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor. Nós sabemos que em cada casa, em cada lar, Senhor, nós temos um caderno, um bloco de oração, Senhor. E aqui nós apresentamos, Deus. Nele nós temos vários pedidos, Senhor. Seja pedido, Pai, que se abra portas de emprego. Deus, em nome de Jesus, que essas portas se abram. Deus, a tua palavra nos ensina que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, que o Senhor fecha, ninguém abre. E nesta manhã nós clamamos, Senhor, pelos pais de famílias que estão desempregados, necessitando de emprego, pela mulher, Senhor, que se torna, meu Pai, a cabeça da casa, do lar, Senhor, precisando trabalhar também, e às vezes até para ajudar o seu esposo, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra essas portas. Aquele jovem, Senhor, que também tem clamado pelo primeiro emprego, meu Deus, que a tua mão venha estar sendo estendida, Senhor, sobre o desejo do coração desses jovens. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles venham ser tocados por Ti, Senhor, para esse novo tempo, Pai, quando chegar a idade, Senhor, e a ansiedade às vezes tenta tomar conta do primeiro emprego. Então, que a Tua paz venha sobre o coração desses jovens, Senhor, que essas portas venham estar sendo abertas e que a todo momento, Senhor, a graça venha ser dada a Ti, Senhor, a glória toda para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui também nós temos pedido, Senhor, de oração por cura, Deus. Cura no físico, cura no espiritual. Senhor, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas nós conhecemos, Senhor, que estão em processo de depressão. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é a cura, porque na tua palavra nos ensina que na cruz do Calvário, o Senhor levou por si as nossas dores e as nossas enfermidades, e que pelas tuas pisaduras nós somos sarados, Senhor. Traz cura, Senhor, sobre aqueles que estão no leito de hospital. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, a vida da Branca, toma, Senhor, a vida do Gildo, toma, Senhor, a vida do pai do Bruno. Deus, em nome de Jesus, sobre aquele Senhor, meu Pai, que estava na frente da loja de onde eu trabalho ontem, Senhor, um desespero de alma tentando tirar sua própria vida. Traz paz ao coração daquele homem, eu não o conheço, mas o Senhor conhece. Visita essa família agora, Deus, em nome de Jesus, e traz paz ao coração dessa família. Senhor, protege aquele homem, blinda a mente dele, o coração dele, Senhor, as emoções. Senhor, traz luz naquilo que ele precisa, traz direção, Senhor, naquilo que ele precisa resolver, para que toda essa angústia, todo esse espírito de suicídio venha cair por terra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma, Senhor, todas as famílias aqui representadas, Senhor, família projeto do Senhor, e às vezes a gente ouve, assim não der certo, separa, está repreendido em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o que Deus uniu não separa o homem. Pai, em nome de Jesus, a gente não aceita, Senhor, essas declarações que às vezes eu escuto dizer que família é projeto falido, e não é, família é projeto do Senhor. Família vem do coração de Deus e nós abençoamos todas as famílias, seja aquelas que estão aqui na sala, que nos acompanham pelo Facebook, Senhor, que o Senhor visite cada lar, cada família, trazendo paz, blindando o Senhor sobre cada casa. Deus, naquele tempo antigo, a gente sabe que todas as casas, elas foram marcadas pelo sangue do Cordeiro ali, Senhor, e a casa que tivesse a marca do sangue, aquela casa não seria atingida por nenhuma maldade, espírito da morte. E nesse tempo que nós vivemos, Senhor, nós blindamos a nossa casa pelo sangue de Jesus, o sangue que foi derramado naquela cruz, o sangue que foi derramado para trazer, Senhor, a paz, o sangue que foi derramado para trazer, Senhor, saúde, para trazer, Senhor, redenção dos nossos pecados, perdoados eles são, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós blindamos a nossa casa, nós blindamos a nossa mente, nós blindamos os nossos corações e as emoções. Pai, em nome de Jesus, eu declaro todas as mentes que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, mentes cativas ao Senhor, mentes rendidas a Cristo, Senhor, mentes direcionadas pelo Teu Santo Espírito.
Deus, em nome de Jesus, sobre as nações, que haja, Senhor, paz. Nós repreendemos e anulamos todo esse espírito de guerra, Senhor, que tem aflorado o mundo. Pai, em nome de Jesus, que haja paz em Israel, que haja paz em Israel, que cesse essas brigas, esses rumores, Senhor, que sejam visitados, meu Pai, pelo teu precioso sangue, que sejam visitados, Senhor, pela tua presença, que anjos, arcanjos, querubins e serafins, Senhor, venha estar naquele lugar, Senhor, visitando, Senhor, aquelas crianças também, Senhor. Quantas emoções contrárias têm entrado no coração daquelas crianças, quantos traumas, Senhor, blinda a mente daquelas crianças naquilo que elas estão vivendo. Blinda, Senhor, o coração, Senhor, em nome de Jesus. Pai, guarda os pais, guarda a família, Senhor, naquela guerra. Deus, em nome de Jesus, visita todos que ali estão, seja Hamas, seja Palestina, seja Gaza, seja Israel. Deus, ali tem pessoas de bem. Remove todo o coração de pedra, Senhor, trazendo um coração de carne, um coração temente a Ti, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse café com Jesus. Eu quero agradecer por cada um que aqui está. Muito obrigado, Jesus. Eu te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus e para a glória do precioso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amém, Tati. Estamos aqui. Nesta manhã nós temos que agradecer. Nós Por temos que mesmo eu escolhi medicina? Para cuidar das pessoas. nós, nós temos que agradecer a tudo que o Senhor tem feito, né? Tudo que o Senhor tem em nossas vidas. Nós precisamos somente agradecer. Como eu falei antes de iniciar a live, que eu falei o versículo do Isaías 40, que fala lá, no versículo 12, que fala: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus grande, é um Deus maravilhoso, é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo faz. Mesmo quando a gente acha que a situação está difícil, está complicada, a gente tem que crer e acreditar que o Senhor Deus é aquele que faz. É o único, na verdade, que pode fazer alguma coisa por nós. Amém? Tati, vamos de louvor? Amor Jesus, vem desse mundo, não tem que tá amar. Amor Jesus, vem desse mundo, não tem que tá amar. Se nossa esperança vai para céu, não tem que buscar Deus. Se nossa esperança vai para céu, não tem que buscar Deus, Não tem que amar também, não tem que amar também, não tem que tá amar, não tem que amar também, não tem que amar também, não tem que buscar Deus, não tem que amar também, não tem que amar também, nós tudo tem que amar. Não ama, Deus quer que não ama. Jesus é fonte de amor, coelho tá amar. Jesus é fonte de amor, coelho tá amar. Diabo para pavo pensa, mas Jesus é aquele que tá amar. Diabo para pavo pensa, mas Jesus é aquele que tá amar. Não tem que amar também, não tem que amar também, não tem que tá amar, não tem que amar também, não tem que amar também, não tem que buscar Deus, não tem que amar também, não tem que amar também, nós tudo tem que amar.
fonte de amor. Coelho Tama, Jesus é fonte de amor. Coelho Tama, Jabu para Babu pensa, mas Jesus é aquele que tama. Jabu para Babu pensa, mas Jesus é aquele que tama. Não tem que ama também, não tem que ama também. Não tem que tama, não tem que ama também, não tem que ama também. Não tem que buscar Deus, não tem que ama também, não tem que ama também. Nós tu não tem que ama, não tem que ama também, não tem que ama também. Não tem que ama, não tem que ama também, não tem que ama também. Não tem que buscar Deus, não tem que ama também, não tem que ama também. Nós tu não tem que amar. Amém. Que não pode amar cada dia. Pelo amor daquele que não ama, não conhece a Deus. Pelo amor de Deus e amor. Amém. Lindo esses louvores. Amém, amém. Bom, agora eu gostaria de pedir para a nossa amada pastora Lourdes, que eu já estava sentindo falta dela aqui no nosso meio. Fica aí na madrugada orando e tá nisso. E que ore pela vida do pregador, pelo mensageiro dessa manhã, pastora Lourdes. O Lucas, Amém, Jesus. meu filho Amém, de amém. coração aí, ó, Lucas Wilker. Uau, amém, amém. Aleluia. Muito bom dia, Café com Jesus. Muito bom dia, mundo. Oremos ao Pai por esse momento, né? É um momento onde todos nós sentamos à espera. Aleluia. Oremos ao Pai, glorioso Deus eterno Pai. Pai, nós te glorificamos, te damos honra por esse momento, amado Pai. Vai ao encontro do missionário Lucas, amado, que ele diminua, que o Senhor apareça na vida dele, amado, que não seja da vontade dele, mas sim, amado, da tua direção, da tua palavra, amado, em o nome de Jesus, Pai, que possamos ter ouvido para ouvir a mensagem de hoje, amado. Eu creio que essa mensagem já faz morada nas nossas vidas, no nosso coração, Pai, amado, em o nome de Jesus, abençoa e protege e guarda a esse momento, amado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Lucas, a sala é Amém. tua, deixa Deus te usar, pode louvar o louvor, deixa Deus te usar aí, e já Deus te abençoe nessa manhã. Amém? Ele é Glória a meu filho de Deus. coração, viu, gente? Pode falar. Glória a Deus, mãe Nice. Eu chamo a Nice, pastora Nice, de mãe Nice, né? Que nos adotou aí como filhos do coração. Ela tem muitos filhos do coração, é uma mãe de multidões, né? Não só de Amém. filhos terreno, biológico, mas de filhos espirituais também. Quero cumprimentar a todos com a graça, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui com vocês essa manhã. E quando me foi feito o convite pela mãe Nice, assim que eu a chamo há alguns anos, né, mãe Nice? É, Meu coração se alegrou muito e Deus me fez lembrar de algumas promessas, né? Uma delas é de quando eu tinha aproximadamente 6 anos de idade e o Senhor havia falado comigo por intermédio de uma pastora que dizia que eu pregaria para as nações da terra, né? Que o Senhor havia me escolhido para pregar às nações da terra. E as escrituras diz que você pode passar os céus, pode passar a terra, mas as suas palavras não vão te passar. Então hoje é um dia de cumprimento de promessas e pensei que Deus, ele é tão poderoso e fiel para cumprir com a sua palavra que falar às nações da terra se cumpriu de duas formas na minha vida, né? A primeira, através da adoração. O Senhor me deu a oportunidade de gravar algumas canções que estão em todas as plataformas digitais e essas canções chegaram em outros países também. E hoje, aqui, eu sei que tem pessoas de outras nações representando, né? Então é um privilégio, é uma honra servir a esse Deus e caminhar servindo ao seu propósito. Então, deixa eu me apresentar antes de fazer a leitura base desse texto. Eu sou o Lucas Wilker, tenho 31 anos, sou casado esse ano há 10 anos com a Regiane, minha metade, e temos duas filhas, que é a Lara e a Rebeca, que o dia em casa começa cedo. Então, Rebeca já foi para a escola, que é a mais velha de 8 anos,
e a Lara está aqui ainda dormindo e minha esposa está com ela. Mas é uma honra estar aqui, né? Famílias são projetos de Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês e aí eu canto uma canção no final, pode ser? Queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma revelação que o Espírito Santo me concedeu há um tempo atrás e que é muito oportuno para esse momento, que está em Amós. Amós capítulo 2 e verso de número 11. Bendito seja Deus. Amós capítulo 2, versículo 11, diz assim: Eu levantei alguns dos vossos filhos como profetas e alguns dos vossos jovens como nazireus. Não é isto, ó filhos de Israel? Eu vou repetir novamente. Eu levantei alguns dos vossos filhos como profetas e alguns dos vossos jovens como nazireus. Não é isto, ó filhos de Israel? Essa palavra nasceu no meu coração há um tempo atrás. Eu estava em casa, lavando louça, e de repente eu escutei, e estava cantando uma canção muito profética que fala sobre o Deus que levanta os profetas e os nazireus, uma canção da pastora Tamires Garcia. E no meio daquela adoração e da presença de Deus envolvendo a minha casa e sentindo o Senhor, eu ouvi o Espírito Santo me dizer: Lucas, eu te chamei para ser um nazireu. E aquela palavra veio de ímpeto ao meu coração e me trouxe muito temor. E o Espírito Santo me dizia: eu te chamei para ser um nazireu. Logo eu corri para as Escrituras, porque toda a plenitude e revelação está nas Escrituras Sagradas. E eu fui cavar poços para entender com maior profundidade a revelação dessa palavra, o que de fato Deus dizia ao seu povo quando ele levantava um homem ou uma mulher como um nazireu. E aí eu fui buscar nas Escrituras, né? Então, a primeira referência que eu queria fazer hoje, nessa manhã, é de uma história muito conhecida que nós conhecemos, que é quando Ana, uma mulher estéril, né, que sonhava em ter filhos, ela uma vez ao ano precisava subir ao templo para, como de costume dos judeus, celebrar o Senhor pela família. Ela não tinha muitos motivos para celebrar pela família, porque ela não podia ter filhos, ela era uma mulher estéril. Mas as escrituras dizem que naquele dia, quando ela sobe, ela se prostra e ela chora ao ponto de que a sua voz não se ouvia, né? Tanto que o sacerdote ali a teve como embriagada porque ela apenas tinha gemidos diante do altar do Senhor. Mas diante disso, ela diz em 1 Samuel 1:11: Se o Senhor me der um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, essa expressão sobre a sua cabeça não passará navalha, ela estava dizendo: Deus, se o Senhor me deres um filho homem, ele será um nazireu. Sobre a sua cabeça não passará navalha, e eu o entregarei para te servir por todos os dias da sua vida. Então, Deus concede e ouve a oração de Ana e dá a ela um menino chamado Samuel. Esse menino nasce e depois que ele é desmamado, Ana então vai cumprir o seu voto. E aí ela leva o seu filho diante do altar no templo e entrega para que ele vivesse todos os dias da sua vida uma vida separada e consagrada ao Senhor. É interessante que a nossa vida é uma escolha de separação e de renúncia para viver o propósito de Deus. Eu nasci num berço evangélico, num berço cristão, e aos 10 anos de idade eu havia ouvido aquela profecia aos 6 anos de que o Senhor usaria a minha voz para pregar às nações da terra, através da adoração, através da palavra, mas algo que me marcou nessa profecia aos 6 anos foi quando essa pastora disse assim: quem é a mãe dessa criança? Minha mãe levantou as mãos e ela disse assim: mãe, cuide dele, zele dele, porque o inimigo vai oferecer muitos manjares para que ele se desvie do propósito e não viva aquilo que Deus já estabeleceu para ele viver. E aos 10 anos de idade,
Eu saí da igreja e fui cantar música secular pelo Brasil afora, né? Eu me desviei dos caminhos do Senhor e aos 15 anos eu me retornei e entreguei a minha vida. E dos 15 anos até hoje, são 16 anos, a minha vida tem sido uma vida de separação e de consagração ao Senhor para viver para a sua glória e para viver e cumprir os propósitos de Deus. E assim foi com Samuel. Ele foi entregue no templo para servir aos propósitos de Deus. E aí o Espírito Santo me fez cavocar um pouco mais as Escrituras e entender a revelação de quando Deus chama um nazireu e o que acontece na nação e no cenário da igreja quando Deus levanta um nazireu. Naqueles dias de Samuel, Samuel agora já cresceu, ele ainda é um menino, mas ele já está maior. E duas coisas me chamaram a atenção ali no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Havia, primeira coisa, uma escassez da voz de Deus. O que isso quer dizer? Não se ouvia mais a voz de Deus naqueles dias. E a segunda coisa que as Escrituras vai dizer é que não havia visão de Deus manifesta no meio do povo. Então eu vou repetir de forma mais simplificada. Duas coisas marcou o cenário da igreja naqueles dias quando Samuel está sendo levantado para ser um nazireu naquela nação. A primeira coisa é, não se ouvia mais a voz de Deus. E a segunda é, não se tinha mais visão de Deus manifesta. E no meio desse cenário de escassez, Deus levanta um menino chamado Samuel. Lembra que Deus havia dito para Ana, aliás, ela havia orado e dito para o Senhor, se o Senhor me der um filho homem, sobre a sua cabeça não passará navalha. E essa expressão representava alguém que seria um nazireu. Nazireu, no original das Escrituras, é uma palavra hebraica que significa nazir ou nazar. Essa palavra hebraica representa consagrado ou separado, né? Então, quando alguém era separado para o nazireu, esse alguém era consagrado ao Senhor, para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. E no meio desse cenário, onde não se tinha visão de Deus e onde não se ouvia a voz de Deus, Deus levanta um nazireu. A primeira coisa que eu queria dizer hoje, pela autoridade do Espírito Santo, é que toda vez que Deus levanta um nazireu numa nação, toda vez que Deus levanta um homem ou uma mulher que vai ser separado para viver e cumprir um propósito, o silêncio de Deus é quebrado na nação e a sua voz é ouvida. Eu vou repetir de novo. Quando Deus levanta um nazireu, o silêncio de Deus é quebrado numa nação e a sua voz é ouvida. No meio do silêncio e no meio de uma escassez a respeito da visão de Deus, Deus levanta um nazireu e a sua voz volta a ser ouvida e as visões de Deus voltam a ser manifestas. Olha só o que diz 1 Samuel capítulo 3, verso 19. Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. Versículo 21. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele, e a palavra do Senhor era respeitada por todo o povo de Israel. Quando a gente chega nesse capítulo 3, aleluia, a gente vê uma mudança de cenário. A gente começa os primeiros capítulos dizendo: e não se ouvia a voz de Deus, e não havia visão manifesta. Mas até que um dia, Samuel, dormindo no templo, ele escuta uma voz que dizia: Samuel. Ele se levanta, corre até Eli e diz: Senhor, o Senhor me chamou, eis-me aqui. Ele diz: Não, não te chamei, volte a dormir, menino. Ele volta a dormir e pela segunda vez ele escuta uma voz que ecoa o seu nome, Samuel. Ele corre de novo para o sacerdote Eli e ele diz: Eu não te chamei, volte a dormir. Eu queria abrir um parênteses para dizer para vocês algo. A voz de Deus era tão escassa naqueles dias, ou seja, não se ouvia a voz de Deus com tanta frequência, há tanto tempo, que o sacerdote que ali estava, na pessoa de Eli, ele demorou muito tempo para reconhecer que quem estava chamando Samuel era o Senhor. Tanto que na terceira vez que
que Samuel vai diante de Eli e diz: O Senhor me chamou, ouviu o meu nome. Ele diz: Não, agora eu já entendi. Volte para sua cama e se você ouvir o seu nome de novo ser ecoado, você vai dizer: Eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel volta para o seu leito e quando ele escuta o seu nome de novo, outra vez, ele então se coloca numa posição de rendição e ele diz: Eis-me aqui, Senhor, porque o seu servo ouve. Então Deus vai falar com Samuel face a face, tete a tete, como a gente chama aqui no Brasil, né? Face a face, para dizer para ele: Sou eu mesmo, Senhor, que te chamei. Para fazer um paralelo, Isaías 43 diz assim: Eu, Senhor, te escolhi, ó Israel. Eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão, quando pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas as Escrituras diz: Eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Então, todos nós que estamos aqui hoje, Francisco, Lourdes, Honório, Nice, todos fomos chamados pelo nome. O Senhor diz: Eu te chamei pelo teu nome, você é meu. E o chamamento do Senhor pelo nosso nome, ele carrega um propósito, ele carrega um chamado, e a nossa vida, a existência da nossa vida é para cumprir um propósito. Me lembro que marcou a minha chamada quando eu vim para essa região que eu estou hoje residindo, que é a região de Campinas, há 13 anos, e no primeiro ano me foi colocado para pregar diante de muitos pastores, me sentia muito pequeno e muito incapaz, até que o Senhor ali falou grandemente. No final, o pastor de Goiânia veio até mim e aquela palavra marcou meu coração. Nós estávamos na casa da pastora Andréia, a mãe Nícia vai se lembrar disso, e aquele pastor colocou a mão em mim e disse assim: Lucas, se as aves do céu não voar, elas perdem a sua razão de existência. Se os peixes do mar não nadar, eles perdem a sua razão de existência. E aí ele me disse assim: Lucas, se você não pregar, se você não abrir a sua boca e adorar, você vai perder a sua razão de existência. O que ele estava me dizendo é: nós fomos gerados para a glória de Deus. E a nossa vida, a nossa voz, é uma voz profética para esses dias, para trazer a voz celestial, a voz do eterno Deus para as nações da terra. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu estou emprestando a minha boca ao Espírito Santo. E disse a ele, aos 15 anos de idade: Eis-me aqui, Senhor, a minha vida será uma vida dedicada ao Nazireu, ou seja, a minha vida será uma vida separada e consagrada ao Senhor para a sua glória. Então, depois que Samuel é chamado pelo nome, a gente vê uma mudança de cenário naquela nação. E agora o cenário não é mais de escassez, o cenário não é mais de escassez a respeito da voz e da visão de Deus. Mas Samuel capítulo 3 vai dizer: Samuel cresceu, o Senhor estava com ele, e tudo o que Samuel dizia que ia acontecer da parte de Deus, Deus assim fazia. E todo o povo de Israel ficou sabendo que havia um profeta naquela nação. Eu já quero profetizar hoje, nessa manhã, que a sua voz é uma voz profética na sua nação, e a sua nação vai ser restaurada, a sua nação vai ser mudada por conta de uma voz que se levanta. Deus está tomando a sua voz, homem e mulher de Deus que me ouve nessa manhã. Deus vai emprestar a sua voz para ser um porta-voz de Deus, para que a sua voz seja a voz do próprio Deus na sua nação. E eu queria dizer uma primeira coisa, e se você quiser anotar isso que eu vou dizer, que foi o próprio Deus que me disse: quando Deus levanta um nazireu recebe a autoridade de Deus para mudar a história da sua nação. Eu vou repetir outra vez para isso ficar gravado no seu coração. Quando Deus levanta um nazireu, ele recebe a autoridade de Deus para mudar a história da sua nação. Foi isso que aconteceu nos dias de Samuel. Ele é levantado ainda menino, se sentindo talvez incapacitado pela sua pouca idade, mas não é sobre a nossa capacidade humana, é sobre uma capacidade celestial. Então Deus levanta Samuel e a história da sua nação é mudada por conta da autoridade celestial que ele carregava ao proclamar a palavra de Deus. Um outro exemplo de Nazireu, um homem chamado Sansão, também é levantado por Deus em dias
onde as Escrituras vai dizer que a nação de Israel estava sendo oprimida por um povo do inimigo. E as Escrituras vai dizer em Juízes 13:1, Israel fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. E Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Ou seja, por 40 anos o povo de Israel estava sendo entregue nas mãos do inimigo, dos filisteus, porque eles faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor. Aqui eu vou abrir um parênteses. Vocês percebem que o cenário desses dias é um cenário parecido com o cenário dos dias do sacerdote Eli. A nação estava sendo oprimida, havia escassez, a mão de Deus não estava sobre a nação, até que Deus levanta um homem, um nazireu, para mudar a história da nação. Assim acontece com esse homem chamado Sansão. Deus levanta Sansão. Quem era Sansão? Pai de Manoá. E a sua mãe, assim como a mãe de Samuel, também era estéril. Ela não podia gerar filhos. E as Escrituras vai dizer em Juízes 13:5, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: o menino será um nazireu de Deus para livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus está dizendo para a mãe de Sansão, assim como um dia Ana havia orado em relação a Samuel, ele será um menino nazireu de Deus para livrar a nação das mãos dos filisteus. Juízes 13:25 vai dizer: o Espírito do Senhor o começou a encher de poder. Em outras versões vão dizer: o Espírito do Senhor o começou a impelir, ou seja, a enchê-lo de poder e autoridade. Porque a segunda coisa que eu quero dizer hoje pelo Espírito é: um nazireu recebe poder de Deus para mudar a história da nação. Ele é impelido pelo poder de Deus, ele é cheio do poder de Deus. Ele recebe autoridade no mundo espiritual para mudar a história de uma nação. Nazir, que é a palavra original do hebraico de Nazireu, também quer dizer removido dos padrões do mundo. E Nazar, que também é a palavra hebraica do original, quer dizer elevado a um padrão celestial. Então é alguém que foi retirado dos padrões desse mundo, mas recebeu uma, uma autoridade para caminhar num nível mais alto de espiritualidade. Agora tem algo que é muito importante. Toda vez que Deus levantou um nazireu, a história da nação foi mudada, porque esse nazireu carrega uma tocha resplandecente e ardente. O terceiro homem, eu vou fechar aqui essa palavra de hoje, que também foi levantado como um nazireu, e ele simplesmente foi aquele que abriu o caminho para que o nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre Jesus, viesse e morresse na cruz do Calvário e que nos tirasse de uma condição de condenação de pecado e nos colocasse numa condição de liberdade, porque as Escrituras diz que se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Esse terceiro homem é um homem que vocês conhecem chamado João Batista, aquele que abriu o caminho. João também era um nazireu de Deus. Ele era o cumprimento da profecia de Isaías que dizia: voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele é essa voz poderosa que surge no deserto, e quando ele entra em Israel, ele começa a anunciar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele é levantado como um nazireu para mudar a história da nação e para abrir o caminho para que Jesus viesse e morresse na cruz do Calvário e livrasse a humanidade da condenação. Sabe o que mais me chama a atenção na história de João Batista? Quando o próprio Jesus se refere a ele. E João, o Evangelho de João 5:35, Jesus vai falar de João Batista. E sabe o que Jesus vai dizer sobre ele? Olha isso, que coisa maravilhosa e sobrenatural. O que Jesus disse sobre João Batista, João 5:35? Ele era uma tocha ardente e resplandecente. O próprio Jesus dizendo sobre ele, ele era uma tocha de fogo ardente e resplandecente. Sabe o que eu aprendi? Que Deus diz algo a nosso respeito. Quando ele olha para você, ele diz algo a seu respeito. E o Senhor diz: você é uma tocha de fogo ardente e resplandecente
para incendiar a sua nação. Falando sobre nações, Deus me deu uma experiência há uns 2 anos atrás. Nós estávamos reunidos numa cidade chamada São José dos Campos, num culto de adoração. E naquele dia, a presença de Deus invadiu aquele lugar. De repente, no meio de um choro do Espírito, aquele choro que tomou a igreja inteira, nós ali chorando e sendo impactado pela presença de Deus, o Espírito Santo me deu 2 palavras. A primeira era o Espírito Santo repetindo por várias vezes uma palavra das Escrituras que diz assim: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. E aquela palavra, de forma repetida, vinha ao meu coração: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. É como se as Escrituras estivessem dizendo: quando Deus se manifesta no meio do seu povo, brasas de fogo começam a se acender. E eu vi como se fosse um mapa da Terra, que é muito parecido com essa camiseta que eu tô hoje, que hoje, quando eu fui me vestir, o Espírito Santo me fez lembrar dessa camiseta, que é uma camiseta que tem todos os mapas do mundo, que eu estou aqui hoje pregando para nações da Terra. E eu vi naquela visão como essa camiseta, muitos mapas. Aqui está o mapa do Brasil, não sei se vocês conseguem ver aqui o mapa do Brasil. E eu via aquele mapa numa visão e tochas de fogo que iam se acendendo, até que esse fogo incendiou toda a terra. E aí o versículo se repetia, que eu não me lembro, gente, nem aonde estava esse versículo. E, e sabe quando vem uma palavra de ímpeto ao seu coração e você diz assim: onde estava essa palavra? E aí eu corri para as escrituras e digitei: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Gente, isso está em 2 Samuel 22:13. O Espírito Santo simplesmente estava recitando uma palavra das escrituras ao meu coração. 2 Samuel 22:13, que eu não sabia nem onde estava, mas essa palavra se repetia: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. E eu estava com a minha filhinha menor no meu colo, a Lara, que tem 1 ano e 10 meses, e chorando muito. Já estava desidratado de tanto chorar. Ao meu lado tinha o meu tio, pastor Donizete. Para vocês entenderem a importância desse meu tio, pastor Donizete, ele foi o meu tio que me pegou pelas mãos no colo, me levantou no altar do Senhor quando eu tinha poucos meses de vida e disse: Deus, nós consagramos o Lucas ao Senhor. Então esse era o tio que estava ao meu lado. Quando eu olhei para ele, me olhei e olhei para quem estava no meu colo, na minha filha, o Espírito Santo me disse assim: você consegue contemplar o que eu estou te mostrando? Você está representando agora são 3 gerações. A geração anterior, representada pelo meu tio, que me levantou no altar do Senhor e me consagrou. Eu representando a segunda geração. E a minha filha no meu colo, representando a próxima geração. Ali o Espírito Santo me disse: o fogo que estava nele incendiou você. E o fogo que está em você vai incendiar a próxima geração. Eu estava diante, fico todo arrepiado ao me lembrar disso. Eu estava olhando 3 gerações no mesmo momento. E aquela palavra continuava a se repetir: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje, nessa manhã. Eu não conheço vocês, mas existe alguém que conhece a profundidade do seu coração. Como diz as Escrituras, ele já te conhecia antes que os seus ossos se formassem no ventre da sua mãe. Ele já havia te designado profeta das nações. E você carrega uma chama, você carrega uma tocha. E a sua responsabilidade espiritual é que você incendeie a próxima geração, que você incendeie as nações na terra por aquilo que você carrega. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. A segunda palavra que Deus me deu naquela noite, que é muito oportuna para contar a vocês, isso nem estava no meu esboço aqui, gente. Aliás, eu nem estou olhando mais para esboço, mas o Espírito Santo me trouxe essa lembrança para dividir com vocês hoje, que a segunda palavra que Deus me deu naquele dia era: pede-me e eu te darei as nações por herança. E aquela palavra vinha de ímpeto ao meu coração: pede-me e eu te darei as nações por herança. Salmos 2:8. Pede-me e eu te darei as nações como herança. Os confins da terra
como a tua propriedade. Eu vou repetir: pede-me e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como a tua propriedade. Vocês perceberam a ligação dessas duas palavras? Primeiro o Senhor diz: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu vi o fogo que acendia as nações da terra. E depois o Senhor dizia: pede-me e eu te darei as nações por herança. Era como se o Senhor estivesse me dizendo: isso é o que eu quero fazer. Ele me mostrou as três gerações: meu tio, a minha vida e minha filha. E é como as brasas que, quando elas se juntam, aquela que está menos apagada, ela vai ser incendiada por aquela que está mais apagada. E assim é o corpo de Cristo. Assim é a vontade de Deus para as nações da terra. Ele quer incendiar as nações. E sabe quem ele chamou para incendiar as nações? Ele chamou você Honório. Ele chamou você Lourdes. Ele chamou você Francisco. Ele chamou você pastor. Ele chamou você Mãe Nice. Ele nos chamou para incendiar as nações da terra. Um nazireu foi separado para um propósito. E o propósito do nazireu é incendiar as nações da terra. Gente, olha o que diz Lamentações, capítulo 4, versículo 7. E eu estou partindo para o final dessa mensagem. Lamentações 4:7 diz assim: os seus nazireus eram mais resplandecentes do que a neve e mais brancos do que o leite. Os seus nazireus eram mais resplandecentes. Esse convite para o nazireu não é para um grupo seleto. Esse convite não depende de status e esse convite não depende do cargo que a gente carrega no ministério, mas depende de alguém que está faminto pela presença de Deus. Depende de alguém que quer muito Deus, que quer conhecer a Deus. E como diz o Sermão da Montanha, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de Deus, porque eles serão fartos. Existe uma fome e uma sede que o Senhor quer gerar nos últimos dias no nosso espírito e nos tirar de um lugar de comodismo para dizer: eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero mergulhar mais no Senhor. Então esse convite é para nós hoje, nessa manhã. Isaías 45 diz assim: eu te darei os tesouros escondidos, eu te darei os tesouros escondidos e as nações por herança. Sabe como que a gente encontra tesouro? Quando a gente decide cavar. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje nessa manhã para dizer para você: cave até que você encontre os tesouros escondidos. Salmos vai dizer que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Tem coisas em Deus, eu vou repetir isso, tem coisas em Deus que não se encontra na superfície, mas nas profundidades. Tem coisas em Deus que não se encontra na superfície, mas nas profundidades. E eu termino essa palavra repetindo aquilo que nós lemos no começo, Amós 2:11. Eu levantarei alguns de vocês como filhos, como profetas, e alguns dos vossos jovens como nazireus. Não é isto, ó casa de Israel? Deus me trouxe hoje aqui nessa manhã para dizer para você: você foi chamado como um nazireu. E aí, eu quero fechar essa palavra dizendo algo para você. Eu dei três referências aqui: Samuel, Sansão e João Batista. Mas existe uma palavra que vai dizer que esse convite não são só para homens. Esse convite são para homens e mulheres, o chamado do Nazireu. As Escrituras diz assim: ao homem, olha só, Números capítulo 6, versículo 2: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: ao homem e à mulher que quiser ser um nazireu. Ou seja, as escrituras vai dizer: o homem e a mulher que quiser ser um nazireu. É um convite. Deus está dizendo: se você quer ser separado, e aí as escrituras vai dizer o que um nazireu precisa fazer. Mas essa manhã é uma manhã onde o Espírito Santo quer nos lembrar. Ele quer nos lembrar que ele mesmo nos chamou para ser um nazireu. E o que quer dizer um nazireu? Alguém que foi separado para incendiar as nações da terra, para mudar a história da nação através de uma chama que nós carregamos, através de uma tocha que nós carregamos, que é a presença do Espírito Santo. Ele é o poder de Deus manifesto em homens. Deus escolheu você para manifestar o seu poder e a sua vontade nas nações da terra. Diante dessa revelação,
Eu componho desde os meus 15 anos de idade. Inclusive, se vocês quiserem depois ouvir minhas canções, que estão em todas as plataformas digitais, elas estão. Vocês podem digitar meu nome, que não é muito comum, mas está aqui no quadrinho aqui da minha foto. Lucas Wilker, vocês vão ter acesso às minhas canções. Mas, gente, diante dessa revelação que marcou a minha vida, que era oportuno para dizer aqui nessa manhã, Deus me deu uma canção. E eu não posso sair daqui sem cantar essa canção, que é uma canção que eu compus com base nessa revelação. Depois eu vou fazer uma oração rápida, se a pastora me permitir. Amém? Vocês me ouvem bem? Senhor, me chama, esse é o tempo de te encontrar no secreto, te esperar até que ele venha pra me abraçar. E quando ele vem, cala minha voz pra me fazer ouvir o seu chamado. E quando ele vem, cala minha voz pra me fazer ouvir o seu chamado. Sabe qual é o seu chamado? Que se levantem os nazireus com fogo, com fogo. Que se levantem profetas das nações, queimando, queimando de amor. Ele está levantando profetas das nações. Ele está te chamando. E esse é o tempo do avivamento. Esse é o tempo. Esse é o tempo do avivamento. E o Senhor diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E os filhos do fogo respondem: eu vou, me rendo ao teu chamado, eu vou. Que se levantem os nazireus, que se levantem os nazireus com fogo, com fogo. Que se levantem, que se levantem os profetas das nações, queimando, queimando de amor. Queria orar nessa manhã para encerrar. Pai, eu quero orar ao Senhor diante dessa palavra. A sua palavra diz que foi o Senhor mesmo quem levantou profetas das nações. E foi o Senhor mesmo quem chamou homens e mulheres para serem nazireus, separados pelo Senhor para receber uma autoridade que vem do alto. É sobre uma autoridade celestial que o Senhor deu a nós. E junto com essa autoridade, o Senhor nos deu uma missão. E a minha oração hoje é: Deus nos capacita para viver e cumprir os seus propósitos. Nos capacita, Senhor. Nos faça fluir nos dons do Espírito Santo para incendiar as nações da terra. Cada homem, cada mulher que me escuta nessa manhã, eu oro declarando e profetizando que a história da sua nação vai ser mudada por conta dele, por conta desse filho e dessa filha que recebeu a sua palavra, que recebeu a autoridade do Senhor para ser levantado como um nazireu e mudar a história da sua nação. Guarda as famílias aqui representadas.
que seja um tempo de avivamento, onde este homem, onde essa mulher chegar e anunciar a sua palavra, Senhor. Nós oramos a tua palavra e dizemos sim para o teu chamado, dizemos eis-me aqui para o teu propósito, Senhor, para viver e cumprir o seu propósito, porque decidimos viver uma vida separados e consagrados para a tua glória. E eu digo sim, Espírito Santo. Projeta os meus irmãos que aqui estão para viver algo sobrenatural nesses dias. Tempo de cura, tempo de prodígios, tempo de milagres, porque os sinais seguirão os que creem. E o coração do Senhor clama pelas nações da terra, até que elas sejam incendiadas pelo fogo do teu Espírito Santo. E o Senhor conta com cada um de nós. E nós dizemos, eis-me aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Quero deixar aqui minha palavra de gratidão por essa oportunidade, a minha mãezona, a mãe Nice, e a todos que aqui estão presentes, a pastora e todos os irmãos. É um prazer estar aqui. Deus abençoe vocês. Eu que agradeço, Lucas, por você ter aceitado o convite. E já vou te falando aí já, e você já vai preparando lá. Já falaram aqui para mim que é para você, para mim chamar teu tio aí. Então você já prepara ele aí com a próxima quarta-feira. Se Glória a possível, Deus. já pode ser a próxima. Vê com ele lá se ele pode. Pode Amém? deixar. Amém. Aí a gente vai se falando. Tio Honório, ora aí em agradecimento à palavra desta manhã para nós. Sua bênção, tio. Tio Honório. Amém. Há alturas que o Senhor diz assim, que palavra, que bênção descida do céu sobre nossas vidas. Amém. Eu creio que Luiz Wilker foi chamado para puxar a orelha. A mim. Às vezes temos a mania que estamos a ficar velhos, estamos doentes e não é nada disso. Porque o nosso Deus é o médico dos médicos. Então ontem esteve aqui um pastor que veio de Guiné-Bissau pela madrugada. Esteve aqui à noite. As coisas condizem o desafio dele e a palavra de Lucas. Lucas, muito obrigado. Ainda jovem. Graças a Deus já tens muita coisa para dar. E um dia fica aqui o meu convite para chegares até Cabo Verde. Chegares a Cabo Amém. Verde com essa viola. Nós fazemos uns concertos, umas coisas. É fora do vulgar, mas não é bom para este tempo. Abrir as portas da casa do Senhor para a sua palavra. E o Wilker, fica o meu convite para si. Eu Será sou uma nada. honra. Venha através da sua mamã, da Tatiane, da Lourdes. Eles fazem maneira de chegar até casa para comer, para dormir. Você tem carro para passear, não é meu, mas tem muita gente que tem carro. Wilker, muito obrigado. E Deus continua usando poderosamente nesse tempo. Que a Amém. sua palavra nesse rosto de jovem é uma palavra contundente aos nossos corações. Porque este é o tempo do Senhor. O tempo de ouvirmos o Senhor. O tempo dos nazireus se levantarem para apaziguar as nações. Obrigado, Wilker. Obrigado, Lucas. Que essa palavra foi impactante. Deus possa continuar a abençoar a si e a sua família. E esse tio amado, um dia você tem que trazer, amado, os nossos parabéns. Deus, em nome de Jesus, nós damos a graça, nós te louvamos nesta manhã, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Muito obrigado pela vida de Lucas, Wilker. Muito obrigado por essa palavra contundente no meu coração, nos nossos corações, que nos desafiam a dizer, eis-me aqui,
sim, para tu poder servir, testemunhando dos milagres que o Senhor fez na minha vida, a bem do povo de Angola, meu povo, a bem do povo de Cabo Verde, o povo da adoção há 48 anos. Obrigado, Pai, pela vida de Lucas. O Senhor continua a usar poderosamente nesta plataforma e onde ele for, com a sua viola mágica. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro, peço essas bênçãos e diga assim: obrigado, Papai do céu, que tu és excelente, és tremendo. Em nome de Jesus eu oro e peço essas bênçãos. Amém. Amém, Pastor Lucas. Amém, Wilker. Amém. Glória a Amém. Deus. Uma honra conhecê-los. É uma honra, é uma honra. É uma palavra motivante. Motivante. Amém. E eu tomo posse dessa palavra. Obrigado, irmã, pastora, pelo seu é um filho muito especial. Amém. O filho aqui, ó, do coração, ele. Amém. Obrigada mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui nesse Café com Jesus. Para mim tem sido um tempo gratificante todos os dias pela manhã. Amém? Mais uma vez, obrigada, pastora Lourdes, porque foi através da vida dela que nós estamos aqui, né? E eu queria chamar a missionária Patrícia, né, para estar falando as tarefas aí, Patrícia. Pronto, que coisa boa. Irmão Lucas, Deus te abençoe, viu? Que palavra poderosa. Se parece até que você sabia que eu falei com Deus hoje, mas tudo bem. A pancada veio com gosto, dia renove, dia por dia, que Deus te usando. Hoje eu falei algo com Deus tão sério, e de repente ele já me dá a fazer vigia aí, viu? Continua indo, continua indo, continua indo, continua indo, igual meu Deus do céu. E olha, vamos lá para as tarefas. A tarefa é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo, que na verdade é mandamento, né? É um mandamento que você tem nos dado. Então, se nós não conseguimos obedecer o mandamento do Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Então, Deus abençoe. Obrigado, pastora Anísio. Nada. Divulgação, tem campanha para divulgar? Amém. Nós estamos com duas campanhas. A divulgação desse poderoso livro, Páginas de um Livro Bom. Nós recomendamos que você recomende, que você presenteie. Nesse livro, aqui a Ellen, a escritora, ela retrata, né, a vida de alguns missionários, inclusive da missionária Patrícia, sobre esse ID, né? Um pouco da experiência deles vivida em campo. Então, é um livro muito bom, onde você entende o ID, onde você entende o cuidado de Deus, as experiências ali vividas, e em todo o tempo o Senhor é conosco, ainda que passe por aflição. Amém, mas o Senhor, Ele cuida. Então, é um excelente livro que nós recomendamos aqui, Páginas de um Livro Bom. É um investimento de apenas R$ 49. Você não vai estar comprando, você vai estar investindo. E dia 25 nós temos, meu povo, lá em Cabo Verde. Deixa eu achar aqui. Peraí que eu acho. Cadê Jesus? Senhor, derrama graça. Um momentinho, meu povo, que é assim, no ao vivo é assim mesmo. Aqui, vamos lá divulgar. Nós teremos dia 25, lá em Cabo Verde, na Associação de Mulheres Evangélicas, lá de Cabo Verde, o 7º Congresso Missionário, com o tema, olha que tema, o chamado urgente, o mundo precisa de Cristo agora. É agora, meu povo. O preletor é o pastor José Leno, vai ser lá no Liceu Domingos Ramos, às 15 horas, dia 25 de novembro, sábado. É na Associação de Mulheres Evangélicas, porém aberto para todos. Vocês que estão aí em Cabo Verde, convide, divulgue, porque com esse tema ninguém pode ficar de fora. O chamado urgente, o mundo precisa de Jesus agora. Dia 25, então vem estar, sábado, nesse tempo que vai ser muito precioso. Com certeza você não vai sair da forma que entrar. Vai ser um momento assim poderoso de divisor de águas. Amém, pastora Anice. Amém, amém. Agora queremos agradecer, estamos, né, como a pastora Lourdes, a Tati, a missionária Patrícia fala, que tudo que começa termina. Então, nós estamos chegando no final da nossa live.
querendo agradecer a todos que aqui estão, o tio Honório, o Lucas, a missionária Patrícia, a Tati, a Lourdes, a Joyce, a Gilva, e todos que estão aí, a Laurene, né, o Milton, todos que estão aqui hoje nessa live, todos que estão no Facebook. Eu não sei fazer o que a pastora Lourdes faz, que vai lá e vê lá quem está no Facebook, mas eu quero agradecer a todos que estão no Facebook nesta manhã, que se despertou e aceitou, né, aquela vozinha de Deus no ouvido, ó, levanta e vamos, é hora de orar, é hora de ouvir a palavra de Deus. Obrigada a todos que aqui estão, esses são os nossos agradecimentos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa live, por mais esse culto. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do Lucas, que ouviu o chamado, Senhor, e aceitou o nosso convite para estar apregoando a sua palavra nesta manhã, Pai. Obrigada, Deus, por cada um que aqui está, seja aqui, seja no Facebook, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, abençoa a todos, nos dê um dia cheio da tua bênção, cheio da tua graça, cheio do teu amor, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Encerra aí, Tati. Amém. No Café com Jesus nós temos o Sorria, porque Jesus está... Vivendo. Não foi bom, não. Vamos lá de novo. No Café com Jesus Ô, nós Tati, Tati, calma aí. Sabe por quê, Tati? Eu já sei que não foi bom. Você não esqueceu de avisar que hoje à noite tem quarto de guerra. coisa, tá vendo? A unidade é isso. A Eita equipe é coisa isso. boa. Agora vamos. Hoje à noite nós temos o quarto de guerra, 18 horas do Brasil, 8 horas de Cabo Verde, 9 horas Portugal e Irlanda. Não esteja de fora. Esse momento tem sido tão precioso. Nós temos visto, né, a mão de Deus estendida, as respostas nas orações a qual nós estamos. Então, venha estar conosco no quarto de guerra hoje. 18 do Brasil, 8 de Cabo Verde, que é 20 e 21 horas Portugal e Irlanda. E no Café com Jesus nós temos o Sorria, porque Jesus está... Jesus! E se alegre porque ele Glória! Amém, é isso aí. O Senhor Jesus, ele nos vê, ele nos ouve, ele está de braços abertos nos esperando. E aqui a gente tem a profetisa Jael. Dá um amém aí, Jael. Diz amém.